Bom dia a todos. Queria começar por agradecer a participação de todos, incluindo as pessoas que estão também a assistir, e começar por apresentar então os três intervenientes. O professor Carlos Mata é vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, com os pelouros da sustentabilidade, empregabilidade, relacionamento com a comunidade externa, rede alumni, marketing e comunicação e cultura. É professor adjunto do Departamento de Contabilidade e Finanças na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal. É embaixador da Aliança dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Portugal para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, Educação de Qualidade. O professor João Falcão e Cunha é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela FEUP, prosseguiu os estudos em Inglaterra, onde concluiu o mestrado em Investigação Operacional na Universidade de Cranfield e mais tarde o doutoramento em Ciências de Computação no Imperial College, docente da FEUP desde 1987, com atividade na área da Engenharia Industrial, de Serviços e Gestão e da Engenharia Informática. É professor catedrático na FEUP, foi diretor do mestrado integrado em Engenharia Industrial e Gestão e liderou ainda o processo de criação do mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão em 2007. Foi coautor, em 1994, da proposta de criação do ciclo de estudos em Engenharia Informática e Computação, atuais licenciatura e mestrado integrado em Engenharia Informática e Computação. Foi ainda diretor académico do Centro de Estudos Avançados da IBM em Portugal e assumiu o cargo de delegado de Portugal ao programa Horizonte 2020 na área dos transportes inteligentes, ecológicos e integrados. Assumiu ainda a importante função de diretor da FEUP no período 2014-2022. Em relação ao último orador, o professor Roque Brandão, do ISEP, é licenciado em Engenharia de Automação e Controlo pela Universidade Moderna do Porto, mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É professor adjunto no Instituto Superior de Engenharia do Porto. Atualmente, exerceu funções de subdiretor do curso de mestrado em Engenharia Eletrotécnica, Sistemas Elétricos de Energia, e foi subdiretor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica. Foi ainda membro do Conselho Científico, Técnico-Científico do Instituto Superior de Engenharia do Porto, foi vice-presidente em abril de 2018, cargo que ocupa, foi nomeado vice-presidente em abril de 2018, cargo que ocupa atualmente. É membro do Conselho Consultivo da Agência de Energia do Porto, da Comissão ISEP Sustentável, do Conselho Municipal de Ambiente do Porto, gestor de Energia e Recursos do Instituto Superior de Engenharia do Porto, responsável pelo Plano de Eficiência EcoAP 2030 do Instituto Superior de Engenharia do Porto, membro do Conselho Geral de Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo e autor de inúmeros artigos científicos. Dava então as boas-vindas a todos a esta mesa redonda que vai discutir o financiamento da sustentabilidade no ensino superior, onde estamos e para onde vamos. Iniciaríamos então com uma breve intervenção por parte do professor Carlos Mata. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Já agradecer o convite e é um privilégio estar aqui para partilhar este tema, no qual, sendo membro do Instituto Politécnico de Setúbal e a coordenar a Comissão de Sustentabilidade, vou tentar também aqui falar a partilha daquilo que o Instituto tem feito e as dificuldades que se tem deparado. Na verdade, o Instituto Politécnico de Setúbal começou a falar da sustentabilidade em 2018. Em 2018, formalmente, aparece como próprio presidente o Carlos Mata. Em 2018, até à data, formalmente não existia referência na sua estrutura relativamente à sustentabilidade. Com isso, era feita algumas atividades pontuais, mas não existia na estrutura algo formal sobre a sustentabilidade e, dessa forma,
iniciou-se o processo para a constituição da Comissão de Sustentabilidade e a definição de um plano, toda esta dinâmica. Dizer-vos que, ao nível do financiamento, até à data, não existe um orçamento específico para a sustentabilidade. Eventualmente, porque a fase de maturidade relativamente a este tema ainda, eu não posso queixar porque tenho pedido tudo à Sra. Presidente e tenho concedido sempre tudo o que eu peço, mas não existe um orçamento e, na qual foi algo que foi referenciado, com o plano existir um orçamento que eu acho que é relevante. Porque, na realidade, a dinâmica no ensino superior português relativamente à sustentabilidade tem vindo a aumentar, quer com a elaboração dos relatórios de sustentabilidade, quer com a participação em rankings, como o Impact Ranking, ou noutros âmbitos, como ecoescolas, ecocampos, o selo de qualidade da academia voluntária, toda a participação ainda curta, mas já existe ao nível do reconhecimento de práticas de responsabilidade social da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, toda esta dinâmica que dá visibilidade às instituições pelo trabalho e práticas que desenvolvem, exige necessariamente financiamento, até porque todas as atividades que procuramos fazer têm custos, quer recursos financeiros, quer a utilização dos recursos humanos. E aquilo que nós temos vindo a realizar para colmatar, muitas vezes, a falta desses recursos são as parcerias, não é? É, na realidade, colocar em prática, eu vou dizer, o ODS 17, as parcerias para a implementação dos diferentes ODS. Exemplo, relativamente à biodiversidade. Nós temos um dos campos com 10 hectares e temos vindo a plantar várias árvores, arbustos, com a parceria com a Cécil, com a Navigator, com o ICNF e com as juntas de freguesia e a Câmara Municipal de Setúbal, para levar a efeito essa iniciativa. Senão, necessariamente tinha que estar a pedir orçamento, a fazer uma proposta de aquisição. Se porventura a proposta de aquisição, nós sabemos que se o valor ultrapassar os 5.000 euros, fazer um procedimento, e tudo isto leva o seu tempo. Mas, na realidade, nós temos que fazer para o financiamento da sustentabilidade tem sido em torno parte de receitas próprias, por via de parcerias, e a procurar identificar formas de submetermos candidaturas, porque necessariamente que os recursos internos são curtos para colocar em prática tudo aquilo que nós gostaríamos e pretendemos fazer. Ficaria por aqui, porque de certeza que vão surgir mais questões, e daí nós depois teremos a oportunidade também de abordar outros temas. Muito obrigado. Muito obrigada pela intervenção, professor Carlos Mata. Então vamos passar ao segundo participante e depois dinamizaremos isto. Professor João Falcão e Cunha, pode ser? Muito bem, muito bom dia a todos e todas. É com muito gosto que eu participo nesta mesa redonda. É uma mesa redonda digital, o que é interessante, porque não sabemos onde está o princípio e não sabemos onde está o fim também. Queria agradecer à engenheira Ana Carla Madeira, que fez o convite para eu aqui estar, e cumprimentar a moderadora, o desafio que aceitou também. Eu devo dizer que eu vou referir-me sobretudo à minha experiência como diretor da FEUP neste assunto, mas o trabalho em sustentabilidade do ponto de vista formal na FEUP começou em 2006 com o primeiro relatório de sustentabilidade que foi preparado na altura do professor Carlos Costa, que era diretor, e foi a engenheira Ana Carla Madeira a principal dinamizadora desta atividade desde essa altura. Mais tarde foi criado o Comissariado para a Sustentabilidade e tem havido diversas atividades. O Comissariado tem orçamento, é um orçamento pequeno,
mas muitíssimo bem gerido e que tem dado origem a muitas atividades com grande impacto. E há atividades que a FEUP organiza e que muitas delas são perfeitamente autorrealizáveis, ou seja, os investimentos que se fazem em algumas das atividades de sustentabilidade são racionalmente viáveis a curto prazo. Por exemplo, nós substituímos todas as lâmpadas por LEDs, ou quase todas, e isso originou uma poupança no médio prazo ou quase muito curto prazo. Também foram instalados, por exemplo, painéis fotovoltaicos que foram instalados antes do aumento grande dos custos de eletricidade e, portanto, o investimento foi muitíssimo mais rentável, digamos, e mais um prazo muito menor do que aquilo que estávamos a pensar. Mas há um conjunto de medidas muitíssimo alargadas que passam pela dinamização junto das várias comunidades, dos estudantes, dos investigadores, dos técnicos, dos docentes, que o comissariado realiza e que realiza, digamos, dentro de um espírito de missão que o comissariado tem. Se colocarem comissariado para a sustentabilidade no Google da FEUP, tem lá muita informação relevante que eu escuso de estar a referir agora. Mas o comissariado tem a participação de pessoas de todas as comunidades da FEUP. Eu julgo que, não sei ao certo quantas pessoas são, mas são bastantes pessoas, inclusive tem o presidente da Associação de Estudantes, se ele ainda se mantém, eu julgo que ele ainda se mantém como membro do comissariado. Mas eu acho que o projeto mais importante que nós temos na FEUP relativamente à sustentabilidade é o projeto de educação para o desenvolvimento sustentável, que foi preparado com grande cuidado e que foi sujeito a pedido de financiamento por entidades externas, que no fundo passa por alterar toda a cultura de educação na engenharia. E eu acho que esse é que é o grande impacto, que é o principal projeto e o principal impacto que pode ter, porque é mudar a mentalidade, quer dos professores, quer dos técnicos, quer dos investigadores, quer dos docentes, e no último lugar, porque é o mais impacto terá dos estudantes e dos graduados em engenharia. Esse projeto, eu acho que não tivemos financiamento externo, mas eu consegui convencer o diretor da Faculdade de Engenharia na altura e os colegas do Conselho Executivo a financiarem o projeto, e portanto o projeto foi autofinanciado e tem estado em execução. Não com o financiamento inicial, portanto não é um financiamento significativo, eu acho que tem 3 anos, cerca de talvez um pouco mais de 300 mil euros, se não contarmos com o empenho das pessoas, portanto, o tempo que as pessoas investirem, esse valor provavelmente ultrapassará 1 milhão ou 2 milhões de euros, porque há um envolvimento grande de toda a comunidade, que não é contabilizado em termos do financiamento, mas que existe. Eu acho que os engenheiros têm uma grande responsabilidade na mudança do mundo e, por isso, esse projeto acho que será o projeto que mais importância terá. Aliás, eu só para concluir, diria que as instituições de ensino superior deveriam ganhar créditos de carbono pelas alterações que façam aos planos de estudo e nas mentalidades. Eu sei que isto provavelmente não é viável, mas o impacto que as medidas de educação têm, com certeza que são, ou podem ser, muito mais significativas do que outras medidas, por exemplo, também são importantes, mas, por exemplo, alterar para lâmpadas LEDs tem um efeito no consumo de energia, mas alterar a mentalidade dos nossos 10 mil estudantes e professores e técnicos e investigadores, com certeza que terá um efeito muitíssimo mais significativo no mundo. Muito obrigado. Muito obrigada pela breve intervenção. Passaria então a palavra ao professor Roque Brandão.
Bom dia a todas e todos, obrigado pelo convite, é sempre uma honra podermos participar nestes eventos, de divulgação da sustentabilidade. Eu vou fazer aqui um overview do que é a sustentabilidade no ISEP, e depois fazer um enfoque maior desde que estou a participar faço parte desta presidência do ISEP desde 2018. Em termos de sustentabilidade, o ISEP já tinha alguma coisa feita, já tínhamos trabalho feito. Em 2012 apresentou-se aquilo que chamamos o PASO, o Plano para a Sustentabilidade. Após esse ano, a sustentabilidade não foi tão divulgada cá dentro, as ações foram tomadas, e em 2018, quando uma nova presidência tomou posse do ISEP, ganhou as eleições e entrou para a presidência do ISEP. Deparamos-nos aqui com um problema grave que tínhamos, que era a questão dos resíduos. Começamos a ter uma campanha que se focou, ou tinha a sua gênese na questão dos copos de plástico de café, e a partir daí desenvolvemos uma campanha que chamamos Agir Local, Pensar Global, que, como disse, teve a gênese, teve a sua origem na questão dos copos de café, de plástico, e fez tudo menos a resolução desse problema, porque achamos que as soluções que existiam eram piores do que a utilização dos copos. Essa campanha, que em 2018 tínhamos, por exemplo, em termos de separação de resíduos, apenas 16%, só fazíamos a 16% de separação de resíduos. Só para ter uma ideia, tínhamos a nossa central de recolha de resíduos, tinha 4, aquilo que chamamos molocos para resíduos indiferenciados, que eram utilizados, e 3 para a separação, ou seja, para um de vidro, um de cartão e um de embalagens. Achamos que isso era pouco, e então com a implementação dessa campanha, que teve o apoio da LIPOR e da empresa municipal do ambiente, da Porto Ambiente, e com parceiros internos da Associação de Estudantes, conseguimos passar logo no final desse ano, a campanha começou em 2019, em final de 2019 a separação de resíduos passou para 42%, e aos dias de hoje, com contas feitas ainda ontem, porque vamos apresentar os resultados ainda esta semana, a separação de resíduos é de 49,8%. Em termos também de investimento, o que é que temos feito? Nós também temos investido muito, sempre com dinheiros próprios, apesar de não haver um orçamento para a sustentabilidade. Tal como o professor Carlos Mata, também tenho pedido o dinheiro à senhora Presidente do ISEP, e ela tem quase sempre garantido essas verbas. Temos feito investimentos na iluminação interior. Temos feito investimentos, por exemplo, na substituição de aparelhos de ar-condicionado mais antigos por aparelhos mais recentes. Temos agora, por exemplo, está a ser agora implementado a substituição de todos os dispensadores de papel das inúmeras casas de banho que um campus como o nosso tem, de 52 mil metros quadrados e 18 edifícios. A substituição, vamos acabar com o papel nos dispensadores de papel das casas de banho e a utilização de secadores de mão com alta eficiência. Temos também feito, isso foi também uma medida feita por nós, feito o ajuste do ligar e do desligar dos equipamentos de aquecimento para horários mais compatíveis com o preço da energia. Em termos também de sustentabilidade,
Na parte social, nós temos uma ONGD cá dentro e temos um projeto que chamamos a Engenharia Solidária, em que os diversos ramos da engenharia participam em projetos de apoio social. Temos um gabinete de orientação que dá apoio psicológico aos nossos estudantes com necessidades. Temos um gabinete, nesse mesmo gabinete, por exemplo, consultas de nutrição, com uma nutricionista, temos programas de mentoria e tutoria. Temos apostado bastante na desmaterialização dos processos e a utilização da nossa plataforma de gestão interna, o nosso portal, para acabar com grande parte do papel. Em termos de financiamento, o que nós temos, isso, uma medida nossa, temos um orçamento que não é grande, que andará à volta, que ronda aos 5.000 euros por ano, em que nós, com esse orçamento, apoiamos projetos que nascem dos estudantes, quer trabalhos de curso, quer trabalhos de fim de curso, quer trabalhos que são propostos pelos professores. Eu dou o exemplo, por exemplo, temos uma horta vertical num dos edifícios do ISEP, que nasceu de um projeto do curso de Biorrecursos e do curso que temos do European Project Semester, em que foi desenvolvido pelos estudantes. Nós gostamos da ideia, apoiamos e implementamos. Em termos de investimento ao longo destes 5 anos, desde 2018, de investimento feito em sustentabilidade, estaremos a falar em investimentos próprios à volta dos 500.000 euros, talvez um pouco mais. E tal como qualquer colega que esteja na gestão de uma instituição de ensino superior, temos andado a concorrer aos diversos programas que possam aparecer de apoio à eficiência energética, e foi isso que fizemos com o PRR. Em março do ano passado, abril, submetemos uma candidatura ao programa de apoio da eficiência energética nos edifícios da administração pública, ao qual recebemos a resposta na semana passada, que nos foi atribuído um financiamento de 5 milhões de euros para eficiência energética. E é isso que vamos agora começar a implementar. Vai ser uma revolução em termos de energéticos no campus, e temos até 2024 para utilizar esses 5 milhões de euros para a eficiência energética. Ficaria por aqui, depois, obviamente, durante a mesa redonda poderemos aprofundar mais alguns temas. Muito obrigada por estas breves intervenções, mas que ilustram realmente como cada instituição dentro do seu próprio contexto está verdadeiramente a avançar em relação à sustentabilidade. Abriria agora então, se concordarem, a discussão ao público, começando por perguntar se alguém tem perguntas a fazer, senão dinamizaremos isto. Está tudo com vergonha de fazer perguntas. Então, eu começaria por dizer o seguinte: o professor Carlos Mata focou a sustentabilidade no campus com alguns exemplos interessantes. O professor João Falcão e Cunha focou também bastante a questão da eficiência energética, que é uma coisa que a todos nós diz respeito, com a apresentação do Comissariado para a Sustentabilidade na FEUP, e o professor Roque Brandão também falou agora aqui numa série de intervenções, começando com a questão dos copos de plástico de café. Eu tenho perguntas concretas em relação a tudo isto. Em relação ao Comissariado para a Sustentabilidade, e se me permitirem a curiosidade, sabendo nós que a FEUP é uma instituição de alguma dimensão, como as outras também que foram apresentadas, como é que foi possível avançar nesse sentido? Houve uma vontade a nível da chefia, digamos assim, a nível interno da instituição? Houve alguma pressão por parte da comunidade em relação aos estudantes e aos professores? Como é que essa passagem, como é que essa implementação do comissariado se deu? Passo a pergunta para o professor João
Falcão e Muito Cunha. obrigado pela pergunta. É assim, como eu referi, já havia atividade formal desde 2006, até antes de 2006, o primeiro relatório de sustentabilidade é datado de 2006, já havia atividade. O que, quando eu cheguei à direção da faculdade, foi natural, no fundo, promover-se e criar-se um comissariado. Já existia na FEUP um comissariado cultural, que tinha uma atividade relevante na área cultural, com uma orquestra, com um grupo de jazz, com um grupo de pintura, e, portanto, achamos que faria sentido haver uma estrutura que coordenasse e promovesse a sustentabilidade. E foi também uma iniciativa que partiu de algumas pessoas, nomeadamente da engenheira Ana Carla Madeira, que tem assumido a coordenação desse comissariado e que já antes tinha atividade, e foi a direção da faculdade que promoveu a criação e que, penso eu que terá sido, porque isto foi interagindo com a engenheira Ana Carla Madeira que isso foi feito, mas que se chegou a acordo que deveria ter representantes de todos os grupos, dos estudantes, dos docentes, dos investigadores, dos técnicos, e, portanto, é uma estrutura que tem um grande dinamismo. E a faculdade deu-lhe um orçamento anual, que eu não me recordo exatamente quanto é, mas é da ordem dos milhares de euros, não é das dezenas de milhares de euros, mas também quando é pedido, quando há iniciativas que precisam de mais verbas, também eu devo dizer que eu acho que as direções as direções e as presidências das instituições estão sempre à espera que surjam boas ideias para poderem apoiá-las. E, portanto, se a ideia for boa, como os meus colegas também da mesa disseram, eles pedem, e as direções, se as ideias foram boas e se tiverem dinheiro, naturalmente, dão. Se não tiverem, fazem uma candidatura. Mas devo dizer que são tantas as medidas que o Comissariado para a Sustentabilidade tem vindo a fazer que eu refiro a página do site, para não estar aqui a ocupar vários minutos a dizer, mas é muito, muito ativo. E, portanto, teve o apoio da direção e teve a grande atividade das pessoas que fazem parte do comissariado. Obrigada, professor. Professor Carlos Mata, a nível da instituição onde trabalha, tem havido também esta preocupação de divulgar a sustentabilidade de uma forma mais pública, digamos assim, para que as pessoas percebam que existe uma preocupação em termos da governança a este nível? Sem dúvida. Passou a existir uma área no portal do Instituto relacionada com a responsabilidade social e a sustentabilidade, onde nós refletimos os 17 ODS, apresentando quer as metas numa vertente pedagógica, quer as atividades ou as iniciativas que vamos levar a cabo para cada um dos ODS, bem como as redes e parcerias, toda essa dinâmica, apresentando aí a Comissão para a Sustentabilidade, que também envolve os estudantes, um membro também do Serviço de Ação Social e um docente de cada uma das nossas 5 escolas. Na realidade, há pouco quando digo que não tinha orçamento, obviamente nós vamos tendo sempre atividades que já vamos tendo como prática. Por exemplo, nós temos, à semelhança que o colega referiu, um concurso que é o IPS Sustentável, onde nós disponibilizamos 10 mil euros para as melhores ideias, para a sua implementação. Mas, lá está, acaba por ser sempre curto, os 10 mil euros, face às ideias, e depois temos de estar a selecionar. Da mesma forma que procuramos ter os tais financiamentos para a digitalização dos processos, tudo mais. Relativamente à divulgação, algo que ainda não temos e esperamos que seja este ano, o primeiro ano, vamos ter o relatório de sustentabilidade. E daí é algo que é extremamente relevante. Por outro, dizer-vos que quer o processo de candidatura da Sra. Presidente, quer toda a atividade, quer o plano de atividades que nós estamos a levar a desenvolver, procuramos associar as atividades ao ODS. E nessa perspectiva, queremos avaliar a nossa atividade de acordo com as metas, com os objetivos
e aí perceber, até olhando para o chat da questão dos ODS, perceber, na realidade, qual é o ODS que mais trabalhamos. Obviamente que nós temos, há pouco eu referi à questão do reconhecimento de práticas da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Nós, com o ODS 4 e o ODS 15 da biodiversidade, temos recebido o prémio ou a menção relativamente a esses dois, porque consideramos que são aqueles que temos maior visibilidade, maior destaque. Mas, na verdade, temos um plano de igualdade de género, a Comissão de Igualdade de Género, ou seja, o ODS 5 é uma área que nós temos vindo a trabalhar, sendo que reconhecemos que ainda há um processo longo nas mais diferentes áreas por trabalhar. Nós ainda temos uma escola com uma parte de ambiente. Ainda há um percurso, e há pouco eu reparei, está ali a professora Aldina Soares, que fez parte da Ecoescolas, da primeira equipa da Ecoescolas da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, e que constantemente ia-me dando, desculpem a expressão, alguns sinais no toque da cabeça, atenção a isto, uns alertas, daquilo, porque há na realidade ainda um processo e um caminho a realizar. Mas a divulgação, obviamente, que é extremamente importante. Só para concluir, nós, quando fazemos o acolhimento dos novos estudantes, uma das ações que realizamos é uma ação de limpeza do estuário do Sado. E, obviamente, a apresentação, que é importante trabalhar a questão dos ODS, tanto mais que tínhamos também no programa de acolhimento sessões de cinema seguidos de debate, em que cada essas curtas ou longa-metragens estavam associadas a um objetivo de desenvolvimento sustentável. E essa atividade que nós designámos por Ativa-te era para os nossos estudantes pudessem ficar ativados por uma ação de voluntariado nessas organizações. Quer abordássemos o ODS 5, o 15, o 14, nos mais diferentes objetivos. E nessa vertente, obviamente que temos ganhos de divulgação, pegando na questão inicial. Claro que sim. Permitam-me que partilhe convosco a experiência que nós tivemos em 2018. Para mim foi extremamente gratificante. Nós tivemos 6 autocarros que foram disponibilizados por um parceiro. Quer as águas, quer os kits por mês de covos, por uma empresa de grande distribuição. Os sacos para a recolha dos resíduos pela Câmara Municipal. Ao nível das luvas, também uma empresa de grande distribuição ofereceu as luvas. O custo foram 16 euros para pesarmos os resíduos. Tivemos a presença da RTP, da SIC, da TVI, provavelmente num outro evento, até com custos mais altos, nós não teríamos essa visibilidade. Muitas vezes há este equilíbrio e, na realidade, a sustentabilidade, seja no âmbito social ou ambiental, tem impacto, inclusive, na nossa imagem e na nossa comunicação. Imagem da instituição, claro. Antes de passar a palavra a quem já levantou a mão, perguntava ao professor Roque Brandão também se esta questão da visibilidade posterior das ações que, a nível de sustentabilidade, se vão implementando na própria instituição, se tem vindo a ocorrer, como o professor Carlos Mata agora acabou de referir. Às vezes as ações mais modestas chamam a atenção da comunidade. Sim, eu acho que até esta questão da publicidade das ações é essencial, até porque envolve a comunidade e as torna cientes de que pequenas ações são importantes. Eu dou o exemplo, quando começamos a implementar a campanha, uma das coisas que eu comecei a fazer foi a reportar trimestralmente os ganhos que íamos tendo com a campanha, com a separação dos resíduos, por exemplo. E eram inúmeros os colegas, e tal como na FEUP aqui também somos 7.000 estudantes e 500 e 600 professores, 120 trabalhadores não docentes, ou seja, uma comunidade grande.
ficavam admirados com a quantidade de resíduos que produzíamos, com aquilo que não separávamos, com aquilo que passamos a separar, e tudo isso são formas de envolver a comunidade. Só para dar um exemplo, ainda antes de começarmos esta reunião, tinha um colega que está numa universidade estrangeira agora a fazer o doutoramento e que me mandou uma mensagem a mostrar uns dispensadores de papel que eles têm lá, ou melhor, de recolha de papel mais crítico, com dados mais importantes, que existiam em cada laboratório ou gabinete, e ele achava aquilo uma boa ideia e estava a tentar passar a ideia para cá para ver se era possível implementar. Ou seja, esta envolvência da comunidade só é importante, só se consegue se houver publicidade das ações que fazemos, e obviamente que com a publicidade também vamos ganhando alguns parceiros, neste caso como é a Câmara do Porto, como é a Lipor, que também nos chamam para quando querem dar exemplos de projetos. Eu dou também mais um exemplo. Temos com a Câmara do Porto, somos parceiros desde o início num projeto que eles têm, que são os mercados biológicos, e em que o ISEP tem tido aqui uma feira biológica de 15 em 15 dias para a venda de produtos, e é usado pela Câmara do Porto como exemplo de uma boa implementação desse projeto. Isto porque há vontade também aqui das pessoas para este tema. Por isso, a publicidade é mesmo muito, muito importante. Muito obrigada. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi a Filomena, se foi o professor António Gomes Martins, mas podemos começar pelas senhoras. Filomena, por favor. Então, a olhar para o chat, em parte o professor Carlos Mata já respondeu à primeira questão. Não sei se todos querem fazer algum comentário, que é do Val de Nildo, que pergunta como é que se mensura os índices de atendimento do financiamento para o alcance dos ODS e quais são os objetivos mais pronunciados. Isso foi uma das questões que o professor Carlos Marques já disse quais eram na sua instituição. Não sei se os outros querem referir se é ou não, se privilegiam algo ou não outros ODS. Achei, e agora da minha parte, o professor Carlos Mata, tenho duas questões. Como é que consegue que a Câmara Municipal e essas empresas colaborem, por exemplo, na plantação de árvores? Nós plantamos uma árvore e foi um castigo, foi um suplício ter essa árvore. E também, quando oferecem, a instituição que oferece um prémio para quem tem boas ideias. Em relação às outras questões, se calhar falarmos que estão no chat, poderíamos pô-las depois, mas em relação aos ADS, quais são os ADS que as instituições privilegiam? Se calhar o professor Falcão não, o professor João Falcão e Cunha pudessem dizer alguma coisa, e depois o professor Carlos Mata também. Obrigada. Obrigada. Podemos ter uma resposta então? Eu não sei se o professor Falcão e Cunha quer começar, mas eu posso dizer que o que temos feito também aqui no ISEP, essa é uma falha que nós ainda temos, que ainda não estamos a conseguir linkar cada atividade aos ODS, ou não temos ainda privilegiado os ODS para as atividades que temos feito. Estamos agora, por exemplo, quer no relatório de atividades, quer no plano de atividades, a cada atividade já indicar para qual ODS é que contribui, para depois podermos fazer essa análise no final de perceber que tipo de ODS está a ser em que estamos a trabalhar mais, ou se há algum em que existe alguma falha em que tenhamos que apostar. Semelhança do que foi dito aqui, também temos o plano de igualdade de género, também temos muito voluntariado. Neste momento, dizer qual é o ODS em que o ISEP se tem concentrado mais, eu não consigo dizer, porque estamos a fazer ainda essa análise e a conseguir ver se conseguimos ligar
quer outra ideia que temos, que é no próprio currículo de cada unidade curricular, poder dizer aquela matéria que vamos dar está a contribuir para o ODS X. Eu acho que isso é importante para depois definirmos onde temos que trabalhar, mas ainda estamos nesta fase de implementação. Mas se eu puder interromper um bocadinho aqui, eu penso que o professor Carlos Mata, há bocadinho, quando mencionou que iam começar a ter os relatórios de sustentabilidade, esses relatórios também ajudarão a clarificar em que áreas interventivas em específico é que cada instituição está a trabalhar, certo? Claro, claro. Não sei se o professor Carlos Mata aí se calhar até tem um bocado mais de Acho que experiência nessa área. Todos os gestores de trabalho, que é o 4, penso eu. Claro. Sim, a educação, obviamente, mas depois os relatórios de sustentabilidade terão que ir um pouquinho mais além e explicar de que maneira é que aquela instituição está a tentar olhar para cada um em particular, mas com uma perspectiva do todo, não é? Global. Não sei se mais algum dos outros dois intervenientes quereria dizer mais alguma coisa sobre a questão de como medir. Eu posso dizer que há alguns que são fáceis de medir, como, por exemplo, a nível da eficiência energética, é fácil de medir, é fazer contas não muito complicadas, mas é preciso Antes e fazer depois. Agora, na questão, por exemplo, que eu acho que é a mais importante de todas, na questão da educação, como é que nós alteramos a educação em engenharia, é um processo difícil de medir e que só terá impacto a médio e longo prazo, mas que é essencial. Eu acho que todos é o mais importante. E acho que é sobre esse que temos que nos concentrar. Eu achei curiosa também aquela questão que foi colocada de um colega no estrangeiro que viu algo que se pudesse fazer. Eu acho que isso é algo que nós todos temos de estar atentos ao que se passa nas outras instituições. E, portanto, evitar dizer que não foi inventado aqui, portanto não fazemos. Eu posso dizer que vim de Londres esta semana, fui assistir uma exposição e vi uma coisa nova, que nunca tinha visto, que era no fim da exposição, pediam às pessoas para colocar o catálogo, aquele pequeno folheto onde tem o guia da exposição, para o colocarem para poder voltar a ser utilizado. Portanto, não tem fim, é um processo sem fim, é um processo de melhoria contínua, mas que, na minha convicção, de facto, mudar a educação, e mudar a educação passa por mudar a maneira como os professores veem o mundo, mudar como os estudantes veem o mundo, quem assiste à educação. Posso dar um outro exemplo. Nós temos uma competição que é feita no âmbito da universidade, organizada pelo BEST, que é um fim de semana em que tem de fazer um projeto. O projeto, neste momento, há um projeto, pelo menos, que tem que demonstrar que os estudantes são capazes de fazer algo sustentável. Pode ser, por exemplo, construir um objeto e depois vão ter de o desconstruir no fim. Isso é um desafio. Nós estamos preparados para fazer as coisas, mas não estamos preparados para as desfazer, ou reutilizar, ou reciclar. E, portanto, na engenharia é fundamental alterar a mentalidade das pessoas. Isso é um processo que não é novo. Eu lembro-me há muitos anos de ter visto essas preocupações explícitas, mas que eu acho que nós não as temos adaptados, porque mudar é difícil. Talvez agora o professor António Martins, que já estava ali à espera, pudesse intervir e depois então vemos mais algumas questões que têm aparecido no chat. Está sem som. Obrigado, Alzira, por me chamar a atenção. Muito bom dia a todos e, em particular, muito obrigado aos oradores que vieram aqui dinamizar a mesa redonda. Eu não quero tomar muito tempo, porque as questões que estão no chat já são bastantes e exigem algum desenvolvimento. De modo que a minha questão é uma questão muito genérica, que eu acho que é digamos assim, uma preocupação que
provavelmente todos os gestores hoje em dia no ensino superior devem ter a propósito deste tema, que é o de saber até que ponto é que se justifica que haja um financiamento específico para esta área, que é uma área vastíssima, não é? Quando a gente olha para os 17 ODS, abrange, eu diria, quase todas, ou praticamente todas as áreas de atividade das instituições. E a questão que se coloca, que a mim se me coloca, que é uma dúvida que eu gostava de partilhar com o auditório, e nomeadamente com os nossos colegas oradores, é de saber até que ponto é que, por um lado, faz sentido que haja uma consignação, digamos assim, orçamental para algumas, pelo menos algumas das atividades, aquelas que não são já estão inseridas na prática habitual das instituições, que careçam de um financiamento específico para se poderem desenvolver e tomar iniciativas novas. Isso por um lado, em que medida é que deve haver uma consignação. E por outro lado, em que medida é que faria sentido que houvesse uma política global, eventualmente uma coisa que fosse centralmente definida ao nível do Ministério, por exemplo, que definisse um conjunto de orientações que harmonizassem pelo menos uma parte da atividade que as instituições devem obrigatoriamente, ou deveriam obrigatoriamente ter que desenvolver nesta área em particular. E sendo isso, fazendo isso sentido, se fizer sentido, em que medida é que devia haver então uma parte do orçamento para o ensino superior consignada a este tipo de atividades. O professor Falcão e Cunha falou da atividade do ensino e da formação, que eu concordo com ele, acho que provavelmente é a mais importante de todas, porque tem a ver com a maneira como nós moldamos as mentalidades de quem vem a seguir fazer coisas, não é? E portanto, a questão que se coloca aí é saber até que ponto é que as alterações são tão importantes ou tão disruptivas que careçam de um financiamento específico para se porem em marcha, não é? Eu admito que haja coisas que não façam grande moça e que seja fácil fazer sem grande preocupação, a não ser mudar a maneira de fazer as coisas, mas há outras que eventualmente podem requerer recursos adicionais e que implicam mobilização de recursos que deixam de estar disponíveis para outras coisas que as instituições têm que continuar a fazer, não é? E, portanto, a repartição dos recursos aqui joga um papel muito importante. Resumindo, eu diria assim, devia haver uma consignação específica e deveria haver uma orientação geral que definisse alguma harmonização da atividade das instituições em prol da sustentabilidade. E essa pergunta é para quem? Para todos. Então, seguindo a ordem alfabética e mantendo a ordem, vou aceitar o desafio. Obviamente que tudo que é recursos financeiros ou necessidades orçamentais são sempre ou reforços orçamentais são sempre bem-vindos. Um dos exemplos que nós temos vindo a verificar necessidades e que implica ter recursos específicos é o aumento dos estudantes com necessidades educativas. Um exemplo que, na realidade, nós não temos um gabinete de apoio, temos o Serviço de Ação Social, que vai dando esse apoio, mas consideramos que é curto. E necessariamente com o aumento, e digo exponencial, dos estudantes com necessidades educativas no Instituto Técnico de Setúbal, ainda bem, temos necessidade de, quer ao nível das infraestruturas, há zonas que ainda não existem, dou-vos um exemplo, que no dia de parei-me, o Auditório Nobre não tem uma rampa. Um orador que tenha mobilidade reduzida não consegue ir para o Auditório Nobre. Não. E é necessário fazer essas intervenções, é necessário criar todas as condições de acessibilidade a todos. Não é? E daí eu considero haver indicações, sim, depois torna-se difícil porque há fase de desenvolvimento das diferentes instituições de ensino superior relativamente aos ODS, à parte das energias. Eu bem gostava de ter os 5 milhões também do colega para as energias renováveis. Há algo que nós ainda temos um caminho a percorrer, mas era fundamental existir. Eu até acredito que isso ia dar um impulso, e usando
que o professor António Martins estava a referir, ia dar um impulso a que as instituições mais trabalhassem estes temas. Se existisse uma consignação orçamental, se desenvolvessem determinadas atividades, levava a que existisse um maior impulso. Partilho convosco que nós também, e há pouco havia a questão da medição, para nós é fundamental, ao nível dos ODS, por exemplo, que o docente possa, quando está a fazer a colocação do programa da UC, mencione os ODS para qual trabalha. Que quando há uma dissertação, no resumo, coloque lá os ODS, 1 ou 2, 3 no máximo, trabalha ao nível das prestações de serviços, ao nível da investigação. E se nós criarmos esse sistema de informação integrado, facilmente vai nos ajudar na elaboração dos relatórios e permitir medir quais os ODS que estão em destaque na instituição. Por outro, referir um aspecto que não deixa de ser crucial e que nós vamos contemplar este ano na formação pedagógica para os docentes, que é a formação dos ODS. Nós já há 2 anos que realizamos o ciclo de webinars, já tivemos o privilégio de ter o professor António Martins no ODS 17, até associado à rede de campos sustentável, mas essa é uma prática para envolver toda a comunidade, mas os docentes, com essa formação que acreditamos nós, que vai também passar informação pedagógica relativamente aos ODS, mas reforço, era importante ao nível do orçamental sim haver essa consignação. Posso dizer alguma coisa? Eu acho que tem que haver algum equilíbrio no que se faz. Nós temos, de facto, a nível das Nações Unidas, temos os ODS, que não são obrigações, são uma referência. Naturalmente, a nível dos governos, seria importante a definição de algum padrão ou de algumas recomendações. Agora, eu não sou muito favorável às obrigações. E, portanto, acho que, do ponto de vista das autonomias que as instituições de ensino superior têm, seria mais aconselhável haver de facto, um fundo a que se pudessem candidatar para projetos de sustentabilidade. De certa maneira, existem esses, mas são específicos. Por exemplo, para a questão da eficiência energética, existem fundos que permitem recorrer a eles. A Faculdade de Engenharia não pôde recorrer porque primeiro os edifícios já eram suficientemente eficientes e, por outro lado, precisávamos de refazer tínhamos um certificado que estava ultrapassado e que está neste momento a ser refeito, mas também, como são muitos edifícios, é um processo longo e caro. Mas acho que faria sentido haver um fundo do governo ou de uma entidade do Estado que permitisse que as instituições de ensino superior apresentassem projetos e que promovesse o surgimento de projetos de sustentabilidade. Mas a sustentabilidade é muito lata e, portanto, na Faculdade de Engenharia o que nós assumimos foi ter um orçamento para o Comissariado de Sustentabilidade, ter alguma possibilidade de fazer autonomamente aquilo que achasse que era de fazer, portanto, sem precisarem, tinham que naturalmente, têm um plano de atividades, o comissariado tem um plano estratégico, que está disponível, e dentro desse plano podem fazer aquilo que entenderem no orçamento que lhe é dado e que é aprovado anualmente, mas que é curto, assumo. Mas há muitos projetos que podem surgir e que podem ser financiados quer externamente, quer pelas próprias instituições. E por isso essa flexibilidade existe. Eu devo dizer que da educação é o primeiro, mas há uma outra área onde eu acho que também é extremamente importante para as instituições de ensino superior, que é a investigação. Ou seja, nós temos que orientar e promover a investigação em assuntos que têm a ver com a sustentabilidade. Só assim é que se faz melhorar também o processo de educação. E finalmente a inovação, mas eu acho que a inovação é menos nossa responsabilidade, nós temos mais responsabilidade pela investigação e pela educação e temos que animar a inovação externa e colaborar
no âmbito da parceria do Objetivo 17, com todos os que possam ser agentes de mudança do mundo para que seja mais sustentável. Muito obrigada. Professor Roque Brandão, quer responder ali ao repto lançado pelo professor António Martins? A vantagem de falar em último é poder dizer que foi tudo dito e muito bem dito pelos meus colegas. Tocaram nos pontos fundamentais. Eu, à semelhança do que disse o professor Falcão Cunha, eu também acredito pouco em que medidas vindas de cima possam ter grande efeito, porque a especificidade de cada instituição é uma característica, não somos todos iguais, não temos todos os mesmos recursos, todos sofremos deste mal do subfinanciamento, não é? do ensino superior. Achar que possa existir uma consignação, uma parte do orçamento que possa ser aplicado na sustentabilidade, eu acho que poderia fazer sentido, ou pode fazer sentido, não sei dizer quanto é que deveria ser, até porque muitas das vezes isto é um investimento que nós fazemos, não é um custo que nós temos. Grande parte das medidas em que nós investimos depois tem o retorno, em que as poupanças podem ser aplicadas noutros projetos. E nós temos, por exemplo, coisas em que investimos cá dentro e que queremos ter. Por exemplo, nós produzimos cerca de 3 toneladas de produtos, de resíduos laboratoriais que surgem quer da atividade letiva, quer da investigação, quer da prestação de serviços. E esses resíduos laboratoriais não podem, obviamente, ir para os resíduos comuns, têm que ser tratados ou entregues a uma empresa certificada, que tem custos, obviamente, para a instituição, e nós temos cá dentro um departamento que trata esses resíduos e só enviamos para a empresa certificada para tratar desses resíduos. Uma empresa certificada para a recolha desses resíduos só cerca de 34%. O que nos traz aqui uma poupança à volta de 56%, 57% dos custos que teríamos com o tratamento com a entrega desses resíduos. Isto é para nós é um investimento. Ou seja, a poupança que nós temos com esse dinheiro, a poupança que temos com este projeto, com este não é um laboratório que temos, mas que temos pessoas alocadas a fazer isso, permite-nos depois aplicar dinheiro noutras áreas. Por isso, eu acho que medidas vindas, decretadas, que sejam iguais para todos, mesmo que não sejam obrigatórias, que sejam linhas orientadoras, podem dar uma ideia do que se deve fazer, não me parece que tenham muita aplicação. Em termos de que orçamento se deve ter cada instituição, também não sei responder, gostava que fosse 100%, não pode ser. Tentamos todos os anos alocar o máximo de dinheiro possível, porque, conforme lhes disse, é um investimento, para nós é um investimento que fazemos na sustentabilidade. Em relação ao que acabou de ser dito aqui, nós tínhamos aqui uma pergunta no chat da engenheira Aldina, que penso que de alguma maneira já foi respondida, porque ela pergunta porque é que acham que o PRR não contemplou o investimento das energias renováveis como medida, entre aspas, obrigatória para todas as instituições de ensino superior e ficou apenas a cargo da iniciativa de cada instituição de ensino. Não sei se algum dos três quer responder. Eu posso dar o exemplo do que se passou com o ISEP, não é? O PRR tem programas para a eficiência energética e ao qual o ISEP concorreu o ano passado, que era do Fundo Ambiental para a Eficiência Energética na Administração Pública, era para isso mesmo, era para aplicar dinheiro do PRR para as instituições públicas, para os edifícios da administração pública. Agora, tem aqui para se poder concorrer a esses projetos, e foi também um pouco o que o professor Falcão Cunha também disse, é preciso ter algum trabalho feito, nomeadamente na certificação energética dos edifícios, que instituições como a FEUP ou como o ISEP, que tem um campus com inúmeros edifícios, muitas vezes não é fácil, nem é barato
ter a certificação, o certificado energético dos edifícios, e isso era logo um ponto que eliminava a candidatura, ou seja, às vezes também não é fácil às instituições de ensino superior estar em condições de concorrer rapidamente a esses programas que vão existindo. Por essa razão do Instituto não ter ido a jogo, desculpem a expressão. Foi precisamente isso. Eu, quando disse que de alguma maneira isto já tinha sido respondido, foi no sentido de que aquela primeira pergunta do professor António Gomes Martins, da, entre aspas, consignação do orçamento, e de ter sido respondido que cada caso é um caso, e do próprio governo, neste caso, prover a coisa de determinada maneira que obriga que a instituição já tenha trabalho feito nessa área, foi nesse sentido que eu respondi desta maneira. Não sei se o professor João Falcão e Cunha quer dizer mais alguma coisa quanto a isto. Não, eu acho que também o PRR tem muitas, é muito grande, e se calhar é por uma das razões que não está a ser tão bem executado como seria possível, porque se calhar nestas áreas as exigências para as instituições poderem candidatar é grande. Por outro lado, no caso da FEUP, a FEUP está na Universidade do Porto e, portanto, quem conduzia as candidaturas ao PRR era a reitoria. Portanto, nós integramos algumas candidaturas, algumas das quais estamos ainda a aguardar. E, portanto, não tenho muito mais a dizer, a não ser que, de facto, nós candidatámos a algumas coisas e algumas foram bem-sucedidas, outras não, mas fomos avançando com aquilo que pudemos fazer com os financiamentos próprios. Eu penso que a pergunta da engenheira Aldina ia mais no sentido de porquê que as instituições têm que andar separadamente a responder e porquê que o governo não dá este apoio a todas, mas imagino que isto seja muito complicado. É assim, eu acho que o governo há decisões políticas, assim como nós internamente temos que distribuir o orçamento, o governo também tem que distribuir o orçamento. E se nós temos tido, no caso da faculdade, temos sido obrigados a aumentar o número de alunos, e o financiamento não tem aumentado. Portanto, Não acompanha, não é? Não acompanha. Se não acompanha nessa perspectiva, acho que poderia ser, de facto, importante que o governo, se a sustentabilidade é algo relevante, que tivesse, e se considera, de facto, que a educação e a investigação também são importantes, promovesse os projetos das instituições de ensino superior nessa área, seja pelo PRR, seja pelo Portugal 2030, seja por onde for, porque também há áreas do país que podem candidatar-se a determinados fundos e outras não, nomeadamente na parte de investigação. Por isso, eu estou de acordo que seria importante o governo ter algo que promovesse, não que obrigasse, mas que promovesse. Isso, acho que estamos todos de acordo. Não é fácil. Temos aqui uma pergunta da Rita, que eu não sei se ela quer fazer oralmente ou se eu traduzo o que está ali escrito no chat. Eu queria interromper só, porque também há uma pergunta que tem relacionada com o orçamento e que tem a ver com que tipo de orçamento é que é uma questão também da engenheira Aldina, e vou passar à frente as outras duas, ela peço desculpa já de antemão, mas tem a ver com, se pudessem escolher 0% do orçamento anual numa IE destinada à sustentabilidade, qual era a porcentagem que escolhiam? Pois, mas a pergunta já foi de alguma maneira respondida, não é? Sim. Mas o professor Falcão e Cunha disse uma coisa. Eu sou bibliotecária, por exemplo. Existem, por exemplo, a nível da EBLIDA, que é a nível da União Europeia, a associação, que tem apoios para bibliotecas e para a investigação, que apoiam financeiramente e também na área da sustentabilidade. Está publicado e posso depois fazer chegar até, porque através da biblioteca a investigação pode ser apoiada, por exemplo, na área da sustentabilidade, porque a EBLIDA tem financiamento para isso, por exemplo. Sim, aliás, a sustentabilidade é um critério. A sustentabilidade é um critério, todos os projetos de investigação têm de
cumprir. Não é bem, eu te queria mais dizer os Todos, ODS. é obrigatório, Tem a ver com os não é ODS. obrigatório, a avaliação, se for mais sustentável, é mais bem avaliado. E por isso, sim. Mas quando se fala em financiamento para um projeto ou para uma investigação, há, por exemplo, a nível de, pelo menos eu acho, qualquer centro de investigação ou uma biblioteca do ensino superior deve ter meios para ajudar os investigadores, ou para, sim, pelo menos, apoiar os investigadores. Eu explico. E nós temos, a nível europeu, uma associação que pode ajudar, desde que apresentemos um projeto que seja... Eu explico. O que acontece é que a direção da faculdade, isto é, os investigadores e as candidaturas a projetos de investigação são da responsabilidade e têm autonomia as unidades de investigação, os investigadores. E, portanto, a minha resposta de que a educação era mais importante é porque a direção da faculdade tem mais capacidade de intervir nas políticas de educação do que nas políticas de investigação. E, portanto, a investigação, de certa maneira, está mais, tem sido mais bem apoiada, no meu entender, do que a educação. E eu acho que, no caso da educação, os professores têm vindo a ser... nós temos tido que manter o número de professores, então professores técnicos, porque temos um limite de massa salarial, mas temos sido obrigados, entre aspas, a aumentar o número de alunos. Portanto, o que significa que os professores têm mais esforço ou têm que ser mais eficientes, ou temos que ser mais eficientes. E, portanto, a minha prioridade como diretor, no caso da sustentabilidade, foi, de facto, intervir na mudança do paradigma de educação. E para isso, de facto, é preciso fazer investimento, não basta fazê-lo. É preciso pessoas que nos ensinem, pessoas que já tenham experiência, onde quer que ela exista, e que nos digam o que é que vale a pena fazer, o que é que já se tentou fazer e não funcionou, porque muitas vezes os exemplos de projetos que falham são mais educativos até do que os outros. E errar faz parte do processo de aprendizagem. E por isso temos que reforçar a equipa relacionada com a sustentabilidade também, para poder empreender ações, quer formais, quer informais, de alteração do paradigma de educação. Se não se importam, passava novamente então a palavra à Rita. Rita, está aí? Ela, agora já não se vê a imagem. Ela tem ali uma pergunta que penso que será dirigida a todos, como é que são constituídas, ela desenvolve. Exato. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por esta mesa redonda que está a ser muito interessante. Passando então à minha pergunta, se bem que alguns dos oradores já responderam em parte à forma como são constituídas as equipas, eu gostaria de perguntar, então, aqui, na minha pergunta, que está aqui, como são constituídas as comissões ou comissariados de sustentabilidade em cada uma destas instituições de ensino superior. Portanto, sei que todas têm docentes, staff não docentes, não tenho a certeza de todas terem staff não docente, alunos, investigadores, etc. E qual a frequência das reuniões destas comissões, comissariados? E se têm objetivos em termos de Key Performance Indicators, que muitas vezes serão os ODS, certamente, já vimos a dificuldade de medir determinados ODS, se há alguma obrigatoriedade em termos de relatórios apresentados anualmente com o avanço em termos de sustentabilidade, porque sei que todas estas três instituições têm planos de sustentabilidade ou relatórios de sustentabilidade, um bocadinho como é que isto se coaduna ou se coordena com a atividade destes grupos de trabalho. É um bocadinho o como é que funciona, não é? Muito obrigada. Acho que eu já fui referindo de certa forma que nós temos não docentes, estudantes do Serviço de Ação Social, um docente de cada uma das escolas do Instituto. Nós estamos agora a elaborar o regulamento relativamente à Comissão de Sustentabilidade, onde vamos ter reuniões regulares. Nós ainda estamos ali na dúvida se é 2 em 2 meses, se é 3 em 3 meses,
sempre que for necessário. Necessariamente temos um plano também a 3 anos, em que vamos ter depois indicadores e temos a obrigatoriedade de fazer um relatório anual. Sempre que há alguma atividade ou algo fora do nosso extraordinário, pode ser feito esse documento, esse relatório para reportar à Sra. Presidente. Mas a relação é o plano, quase como o orçamento, para entregar, depois para ser integrado no plano de atividades também da instituição. E depois no relatório de atividades. Não é? É feito as duas coisas. Quer o plano, quer o relatório. Eu já referi que o nosso Comissariado para a Sustentabilidade tem pessoas de todas as comunidades, tem mais, em alguns casos, mais do que uma pessoa. É um misto de indicação e um misto de escolha, ou seja, a coordenadora tem a opção de convidar pessoas para o comissariado e tem a opção também de dizer que não quer alguém. Mas quem propõe, quem aceita, acho que é a direção da faculdade. Portanto, é um grupo que trabalha muito, no caso da Faculdade de Engenharia, tem planos, tem relatórios, tem orçamentos, tem relatórios de atividades, de contas, portanto tem toda essa documentação, tem um plano estratégico de orientação, pode ser revisto e quer revisto, e eu acho que reúne mensalmente ou até com frequência maior. E depois tem projetos em curso e cada projeto tem a sua própria dinâmica. A engenheira na Carla Madeira está presente, se eu disse alguma coisa menos certa pode corrigir-me, mas é uma estrutura que tem alguma informalidade também. Portanto, tem um conjunto de pessoas que foram escolhidas porque são pessoas preocupadas com as áreas de sustentabilidade e que no fundo, que representam sensibilidades também dentro da faculdade. Tem um antigo diretor da faculdade, o professor Carlos Costa, que foi o primeiro responsável pela dinamização formal de questões de sustentabilidade, e quando é preciso, consulta quem for preciso da Faculdade de Engenharia ou fora da Faculdade de Engenharia, e portanto é uma estrutura flexível também, e tem uma liderança forte. Aqui no caso do ISEP, apesar de haver uma comissão, que chamamos de ISEP Sustentável, que é nomeada pela Sra. Presidente, e é neste momento formada unicamente por docentes de diversas áreas da engenharia. Nós chamamos depois, quer trabalhadores não docentes que estejam mais ligados a esta área, que tenham mais apetência para esta área da sustentabilidade, núcleos de estudantes também, que normalmente também fazem parte e dão input a esta comissão. A comissão tem a obrigatoriedade de contribuir para o relatório de atividades, e é aí que lhes é pedido um relatório do que fazem. Se bem que nós estamos a pensar em reformular toda esta parte da Comissão para a Sustentabilidade, até porque pretendemos candidatar-nos por exemplo, ao UN Global Compact, em que obriga a apresentação de relatórios, de planos, e nós queremos depois ajustar toda a nossa comissão para esses objetivos e para essas necessidades de apresentação de documentação, para não andarmos aqui a duplicar recursos. Por isso, neste momento, existe uma comissão, estamos ainda em fase de repensar essa comissão e ajustá-la aos novos objetivos que pretendemos para até 2026. Muito obrigada. Nós queremos terminar isto por volta das 12h30, até para não roubar tempo aos oradores nem quem participe, mas há aqui ainda algumas questões que faz sentido ir explorando. A engenheira Aldina tem aqui mais uma, ela está com dificuldades na internet, por isso tem escrito no chat, e pergunta muito especificamente
se as compras públicas ecológicas que as instituições de ensino superior terão que implementar, e dá como exemplo a área alimentar, se estão a ser consideradas por parte da instituição com algum reforço orçamental. Quem é que gostaria de tentar responder a isto? Eu posso já responder que não sei. Ok, fica esclarecido. Professor Carlos Mata e o professor Roque Brandão? Essa questão das compras públicas ecológicas tem que ser considerada. Não estamos ainda a trabalhar nisso também. Também ainda esta semana saiu a resolução do Conselho de Ministros por causa dos resíduos, não é? Do plano de gestão de resíduos até 2030, que liga um bocadinho com as compras públicas ecológicas também. Estamos a analisar esta nova regulamentação que tem vindo a sair obviamente, para aplicarmos. No fundo, e antes do professor Carlos Mata responder, se me dão licença, o que ela também está a perguntar implica, e também o professor Roque Brandão acabou de responder a isso, à medida que vão sendo dadas mais responsabilidades às instituições a nível de sustentabilidade, pelo governo ou pela sociedade em geral, existe a necessidade de que essa resposta seja efetiva por parte da instituição, que obviamente terá que tentar internamente gerir um orçamento, isto também para responder indiretamente àquelas perguntas iniciais do professor António Gomes Martins, ou seja, vai implicar uma adaptação constante também a nível orçamental, digo eu. Professor Carlos Mata. Sim, e ter a capacidade de adaptação. Essa muitas vezes torna-se mais difícil. Como é que conseguimos, já da forma tão curta como é o orçamento, acomodar todas essas necessidades? Nós, no caso particular de Setúbal, nós vamos ter que acomodar, inclusivamente, a parte alimentar, com alterações que vão existir internamente. E daí isso está contemplado parcialmente. Mas é algo que nós vamos ter de contemplar ainda mais, porque de certeza vai ser insuficiente. Mas é uma preocupação. Não é fácil conseguir ir chegando a tudo isto. Depois existe aqui uma outra pergunta da Carla Sofia Farinha, que eu não sei se ela será capaz de expressar verbalmente ou se prefere que eu use o chat. Carla? Está sem som. Eu sei que ela está sem som. Eu quero saber se ela me responde e me está a ouvir. Carla? Então passaremos à frente, porque se não houver resposta, eu não sei se ela depois é capaz de ouvir a resposta. Existe aqui uma outra questão da Aldina, que a Filomena já dirigiu, e depois, no fundo, está aqui uma outra que também é da Aldina, que diz se a insustentabilidade da idade avançada do corpo docente e da contratação temporária vai precisar de resposta com orçamento dedicado, e se existe algum plano. O professor João Falcão e Cunha já deu aqui a entender que não é fácil articular as exigências por parte do Ministério com as disponibilidades orçamentais das instituições, e ela pergunta muito concretamente como é que as instituições vão conseguir responder a esta questão do envelhecimento docente. Não sei se algum dos três gostaria de responder. Eu posso dizer que nós há um plano, nós sabemos quando é que as pessoas se vão formar, e é inevitável que nos próximos anos vai haver uma grande desmerecimento do corpo docente, porque as pessoas atingem os limites de idade ou dos 70 anos, ou mais cedo quando podem formar-se. E, portanto, nós estamos neste momento, pelo menos na Faculdade de Engenharia, num pico, vamos entrar num pico de reformas e, portanto, vai haver um fornecimento grande. Deveria haver uma possibilidade, que era nós podemos exceder a massa salarial durante algum tempo, para evitar que as pessoas saiam sem terem os substitutos lá, mas é um processo que se vai gerindo. Eu acho que mais grave é a falta, a obrigação de nos aumentarem o número de estudantes sem nos darem contrapartida de permitir aumentar o número de docentes também.
Eu acho que isso é mais grave. A idade, eu acho que somos todos mais jovens do que pensamos, nós somos mais jovens do que os outros pensam, e achamos que os outros são mais velhos do que nós. Algum dos outros dois quer dizer alguma coisa quanto a isto? Já foi respondido. Eu acho que o professor Falcão e Cunha respondeu bem, não é? Acho que não há muito mais a acrescentar, não é? Prontos, então... Eu posso dizer uma coisa, é que nós na Faculdade de Engenharia temos, os professores chegam aos 70 anos e querem continuar a trabalhar em geral, portanto, a crise da idade avançada acho que ainda não chegou. Eu brincaria com essa situação. Nós temos visto o que é que está a passar na França, mas não vale a pena estabelecer comparações, que aqui é... Eu só estou a falar da Faculdade de Engenharia. Pois, eu entendo. A Carla diz que consegue ouvir, mas que está sem som. Portanto, a pergunta dela incidia sobre esta questão. De que forma são apresentados os resultados das iniciativas das instituições de ensino superior às hierarquias, de modo a continuar a justificar futuros financiamentos e investimentos? Eu não percebo muito bem se a pergunta é direcionada às hierarquias das instituições ou às hierarquias, por exemplo, governamentais. Eu penso que, no fundo, o que ela está a perguntar é como é que os projetos de sustentabilidade podem ser apresentados à hierarquia de forma a serem considerados válidos, motivadores, apetecíveis e talvez no âmbito do trabalho que a Ana Carla Madeira está a desempenhar no Comissariado da Sustentabilidade, isso possa também ficar claro. Eu gostava de lhe dar a palavra a ela, que já foi mencionada várias vezes no trabalho da FEUP. Ana quer tentar responder aqui a isto, de uma forma mais ativa, depois passo a palavra aos outros intervenientes. Acho muito bem, falo. Olá, bom dia a todos, neste momento já é boa tarde, não é? De facto, quer dizer, como é que o que nós fazemos aqui na FEUP é apresentar um plano, não é, de atividades e tentar influenciar a direção, apresentar esse plano e expor as nossas ideias, e então esse plano é aprovado ou não. No fundo é isso que nós fazemos, não é? Pronto, no fundo a pergunta é: imagino que eu sou docente ou aluna da FEUP e chego ao Comissariado de Sustentabilidade e apresento uma proposta que pode ter a ver com aulas ou investigação ou outra coisa qualquer. Como é que essa proposta pode ser melhor trabalhada com a ajuda do comissariado para que a direção da FEUP Ao nível, ok, está a perguntar então ao nível da instituição, das várias comunidades, ok. Isso normalmente o que acontece é que a proposta é feita ao comissariado, o comissariado analisa, vê o que é que pode ajudar, se realmente a proposta tem pernas para andar, e isso é interessante. Analisamos e ajudamos no que for preciso para implementar, claro, e depois, antes de implementar, vai à direção a ver se realmente está de acordo. Nesse sentido, também temos o concurso Mais Ideias Sustentáveis, que permite um pouco que toda a comunidade exponha a sua ideia, o que é que quer implementar na FEUP, permite isso, e depois, no final do ano, é eleita a ideia mais sustentável do ano. E, portanto, essa ideia, que também há um júri, que é o comissariado, avalia a ideia sobre vários aspectos, e depois essa ideia é implementada. Portanto, isso é um espaço que é aberto a toda a comunidade. Pronto, eu penso que basicamente a pergunta da Carla tinha a ver como é que se pode vender a ideia da sustentabilidade em termos de hierarquia. Permite, estamos aqui numa mesa redonda, dizer que o IPS sustentável surgiu, e daí a importância também da rede de campos sustentável, de uma das conferências que ocorreu no Porto. Eu vi a bicicleta exposta numa das paredes e ver o que é isso. E aí deu resultado também ao concurso IPS Sustentável. Posso partilhar convosco.
Pronto, já influenciamos. Já sei. É assim que nós vamos alterando também as nossas práticas. Eu Pronto, recordo aqui que está um também... exemplo de influência para fora também, não só a Exatamente. hierarquia, É mais. mas É o para que se fora. pretende. Para terminarmos isto, então, eu perguntava ao professor Roque Brandão, por exemplo, no ISEP, como é que as coisas funcionam? Alguém tem uma ideia e qual é o fluxo que é seguido para que essa ideia chegue a quem de direito tem poder de decisão? Pronto, neste caso, no ISEP, o que acontece, como já sabem que existe um vice-presidente que tem mais esta área, quando há uma ideia da qual aqui a presidência não se apercebe e é trazida quer por docentes, quer por estudantes, quer até por trabalhadores não docentes, ela é-me apresentada. Normalmente peço mais informação sobre o projeto, sobre a ideia, custos, os custos que tem, os retornos, e quando vejo que tem pernas para andar, levo obviamente a ideia à senhora Presidente, que é ela quem em último caso aprova sempre a atribuição das verbas e a disponibilidade das verbas. É isso que tem acontecido aqui no ISEP, tem sido assim. Sempre que surge uma ideia, ela é-me apresentada primeiro e eu discuto com a Comissão do ISEP Sustentável, se for caso disso, se achar que necessito mais informação, mais algum parecer, e levo essa informação à senhora Presidente. Em jeito de conclusão, eu acho que esta mesa redonda foi extremamente interessante porque permitiu responder a algumas das perguntas que nós tínhamos aqui reservadas se a discussão não fosse tão profícua, mas gostava de deixar uma intervenção para o final, que seria a seguinte. Tínhamos falado, quando preparamos a mesa redonda, sobre a possibilidade das instituições de ensino superior recorrerem a patrocínios ou cátedras de empresas na área da sustentabilidade, e estas cátedras ou os patrocínios poderiam assumir formas muito diferentes, sei lá. Tínhamos aqui batizar auditórios com nomes de entidades ou intervenções a nível comunitário que envolvessem, por exemplo, a Câmara, como já foi mencionado. Algum dos três tem algum exemplo que nesta área gostasse de apresentar? Existem parcerias que tenham vindo a ajudar e a que as instituições avancem no caminho da sustentabilidade? Podia estar aqui agora, já não íamos almoçar. É para terminar daqui a 3 minutos. Dou-vos o exemplo mais particular quando foi do período Covid, se é que podemos recuar algum tempo. Nós, com Ermelinda Freitas, fizemos 9.000 litros de álcool gel com Ermelinda Freitas e fizemos a distribuição por centros de saúde, hospitais, bombeiros, tudo mais. Da mesma forma que, dado que os nossos estudantes iam perder rendimento devido aos part-times, nós criámos um programa Unidos, em que conseguimos angariar mais de 100.000 euros, sendo que uma das empresas atribuiu 52.000 euros para bolsas de 1.440 euros a atribuir aos nossos estudantes. Outro aspecto que ainda eu não tinha mencionado, e acho que nenhum de nós mencionou, é a importância também dos diplomados, a rede alumni. A rede alumni também é um fator que pode contribuir, quer com as suas experiências, quer com o facto de alguns deles estarem bem posicionados nas suas organizações e que podem contribuir para o desenvolvimento da sustentabilidade nas nossas instituições. De exemplo, nesse âmbito também houve muitos estudantes que não tinham computador portátil, não tinham computador. E nessa perspectiva tivemos vários diplomados, por via dos seus empregadores, que disponibilizaram portáteis computadores para os nossos estudantes. E foi claramente usando os diferentes pelouros, entenda-se aqui no meu caso, em particular, a rede alumni, a relação com as organizações, a sustentabilidade, e colocamos toda esta rede a trabalhar em torno da nossa comunidade. Muito obrigada. Eu muito rapidamente, devo dizer que temos várias parcerias, por exemplo, com a Santa Casa de Misericórdia do Porto,
em particular no Hospital Ponte Ferreira, que disponibiliza umas hortas para culturas biológicas por parte da comunidade da FEUP. Um outro exemplo é a própria bicicleta que foi referida. A bicicleta é oferecida por uma empresa, eu acho que são 2 bicicletas por ano, porque há 2 concursos durante o ano, mas só um anual, depois há o que ganha, acho que há um que ganha a bicicleta, portanto há 2 concursos, mas só há um que ganha a bicicleta, acho que é assim. E poderia estar aqui também bastante tempo a falar sobre isso, mas digo só que sim. Muito E obrigada. obrigado. Professor Roque Brandão, para terminar então. Só também para terminar, portanto, as nossas instituições, pela grandeza que têm, obviamente têm que ter parceiros de qualidade que nos ajudam também. Por exemplo, no âmbito da mobilidade elétrica temos um laboratório que foi equipado por uma empresa para se desenvolver trabalhos na mobilidade elétrica. Temos a parceria com a Lipor na questão da obtenção, da implementação da campanha Agir Local, Pensar Global, que permitiu ser a primeira instituição de ensino superior a ter a certificação Coração Verde. Temos parceria com a Câmara, por exemplo, falou-se há pouco das árvores, em que normalmente por ano recebemos bastantes árvores da Câmara para serem plantadas aqui no nosso campus. As parcerias são inúmeras. Era uma questão de estarmos aqui a desenrolar um modelo, não temos tempo para isso, obviamente, não é? Quero agradecer a todos muito a presença de todos, que penso que a discussão foi muito interessante e permitiu perceber como ainda há muito para fazer, mas também já está muita coisa a ser feita. Muito obrigada. Podemos então terminar por aqui. Sim? Vão saindo da sala, eu vou terminar o encontro. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. 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 Obrigado e boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Com licença. Obrigado, boa tarde.